Olá, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e hoje trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras com o tema As Palavras Equivocadas dos Discípulos. Espero que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Pai e o Espírito Santo possam estar presentes nessa obra, elucidando aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras e fortalecendo não só o nosso coração, mas os nossos espíritos, para que nós possamos aprender mais das Sagradas Escrituras. Fique comigo aqui no Hipóteses. O texto de referência de hoje está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 15. Está escrito: De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Essa é a primeira das palavras equivocadas dos discípulos, que apesar de saberem que já estava ficando tarde e que o povo estava com fome, não se sensibilizaram com a situação e queriam mandá-los embora. É interessante que após Jesus ter alimentado o povo, parece não haver mais nenhum ensinamento ou algo sobrenatural acontecendo no meio da multidão. E agora o que vemos é, Jesus de madrugada acabou indo para Genezaré e a multidão, ao amanhecer, volta para suas casas. Os discípulos não levaram em conta os perigos da região em que eles estavam. O deserto cheio de perigos à noite poderia facilmente ceifar a vida de muitas daquelas pessoas que estavam ali naquela multidão. E o pior é que os discípulos iam despedir todo mundo com fome. Crianças, mulheres, velhos, pessoas fragilizadas que deveriam ficar na segurança da presença do Mestre. Elas seriam despedidas sem nenhuma responsabilidade dos discípulos. Jesus solucionou aquela situação rapidamente, não deixando que as palavras dos discípulos se tornassem uma realidade na vida daquela multidão. Vejamos outro texto, Mateus 16, 22. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. O que vemos aqui são as palavras de Pedro, sendo usado por Satanás para impedir a missão de Jesus. Pedro sabia que o que estava prestes a falar era algo que parecia inconveniente e por isso ele escolhe falar com Jesus a sós. Talvez ele já sabia que suas palavras seriam reprovadas pelo Mestre e até, quem sabe, pelos outros apóstolos. Uma evidência de que todos já estavam conscientes da morte de Jesus é que o próprio Mestre, pouco tempo antes, enfatizou que iria ser morto. Nenhum outro apóstolo se opõe às palavras de Cristo, e não é difícil de imaginar que uma gigantesca tristeza tenha dominado os corações deles pela primeira vez, mas eles ficam firmes nas palavras que haviam ouvido anteriormente. No terceiro dia ressuscitaria, Mateus 16, 21. Essas palavras reconfortou seus corações. Entretanto, o coração de Pedro não foi impactado positivamente com essa palavra, e ele não deu lugar para o Espírito Santo o consolar, e acabou agindo de modo desequilibrado, e suas emoções fizeram com que ele perdesse a fé na ressurreição de Jesus. E por isso, Pedro não aceitava a morte do Mestre e, com isso, Satanás aproveitou a oportunidade de usar a Pedro. O último texto encontra-se no livro de João, capítulo 12, e o versículo 3. Está escrito que, então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: Este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus respondeu: Deixe-a em paz,
ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Aqui Judas fala contra a ação da mulher que ungiu Jesus antes de sua morte. O pensamento desse discípulo estava pautado na ganância e não nos ensinamentos do Mestre. Apesar de estar andando com Cristo, experimentando do poder de Deus, estas palavras mostram quão distante estava o seu coração daquilo que ele estava vivendo constantemente na presença do Mestre. Por essa razão, Jesus repreendeu com essas palavras e pôs fim naquela situação constrangedora a todos ao seu redor. Qual é a hipótese de hoje? Não importa o quão próximo você tem estado de Cristo, mesmo assim, quando você desviar seus pensamentos dele e abrir sua boca, nem que seja por um instante, o risco de falar alguma estupidez será muito alto. Os apóstolos provaram do gosto amargo de suas palavras, quase causando sérios problemas para algumas pessoas e também para as multidões. Por isso, Jesus precisou ser enfático nos momentos decisivos, em que seus seguidores, motivados por um espírito de contenda, quiseram tomar a frente do Mestre. Isso é o que acontece quando nós falamos sem a direção do Mestre e queremos agir sem a sua permissão. Nós podemos causar danos seríssimos à obra. Espero que tenha ficado claro as palavras, que o Espírito Santo tenha falado nos nossos corações. Se gostaram, deixe seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no Hipóteses. Tchau!